é interessante que o jornal ele te cria o imprevisível. Quando fala de escola, fala lousa e aluno. Aí quando entra até o jornal no meio, até fica mais interessante a matéria. O jornal é uma fonte inesgotável de informação e de cultura, e que ele tem muitas formas de ser trabalhado. Eu acho que seria um caminho para a interdisciplinaridade, que é uma coisa difícil de ocorrer na escola. Então o jornal ele favorece muito isso, mesmo porque ele apresenta várias linguagens, vários textos, várias formas de você abordar a notícia. O trabalho do jornal é muito importante na sala de aula, tanto pelas condições dos alunos. Às vezes o aluno não tem um jornal para poder estar lendo em casa. Então, na sala de aula, além do professor estar tirando a dificuldade da literatura, tanto do professor de português, do professor de matemática, que às vezes nós vamos fazer um problema e falar, dentro do jornal a gente pensa que não, mas nós temos grandes problemas na matemática. Em geografia mesmo, nós aprendemos coisas assim extraordinárias que nós nem pensamos em aprender, mas nós aprendemos com o jornal. E muitos alunos não têm esse acesso, então é muito privilegiante para a gente. Eu achei interessante o empenho dos alunos, por exemplo, na questão do Porto de Santos, que é próximo nosso aqui, né? Que todo mundo fala do Porto, tal, a cidade fala, a região gira praticamente em torno do Porto de Santos, e eles não sabiam nada sobre o Porto. Através do jornal, houve uma visita ao Porto, houve um trabalho de pesquisa sobre isso tudo, né? E eles passaram a entender o momento, uma visão de porto, de transporte, de comércio exterior, de negócios, de mercado de trabalho, sistema de trabalho diferenciado que o Porto oferece, que eles não tinham nem ideia do que se tratava. Ouvia na televisão, lia alguma coisa, reportagem a respeito, mas na realidade eles não sabiam do que se tratava. Com esse trabalho com o jornal, com a vivência desse momento, fez com que eles entendessem e passassem a interessar pelo assunto. Trabalhar a parceria é fundamental, porque a gente não pode trabalhar só isolado, a gente precisa também estar fazendo com que os alunos possam estar integrando matemática com textos em português, com textos em história, geografia. Eu, descobri o uso do jornal em sala de aula até por acaso. Todo mundo sabe a importância da leitura, mas, de repente, a gente se preocupa muito com textos literários, com poesia, com revistas e esquece do jornal, que é barato e que pode trabalhar todas as outras áreas. Então, para quem não descobriu o jornal ainda, em sala de aula, ainda não descobriu uma preciosidade que vai auxiliar muito. Porque em uma das atividades que eu dei, eu perguntei o que o trabalho acrescentou. E 90% dos casos diz que quando chega um jornal na casa dele, ele é o primeiro a folhear e a procurar, porque agora ele sabe, ele explica para o pai o que é o lead, que é o resumo da notícia, ele sabe onde está os cadernos, né, que são diferenciados. Então é um material barato e que dá para a gente trabalhar com as outras disciplinas, assuntos sempre novos, né, atuais, e que desperta interesse, porque um jornal de hoje é diferente do jornal de amanhã. Então, quem não descobriu o jornal ainda, está mais que na hora de descobrir. É um grande desafio para o professor de matemática, porque quando fala-se em jornal, textos, né, lembra-se só o quê? Língua portuguesa, geografia, história, e é mais do que isso, né? A matemática pode-se estar utilizando tabelas, gráficos, né, criando um senso crítico com os alunos, né? É muito importante trabalhar com jornal, até porque tem uma certa integração com as outras salas, a gente consegue aprender mais sobre as palavras que a gente não conhece, são temas atualizados que a gente consegue, sabe, às vezes passa no jornal, a gente não consegue entender, e lendo no jornal, a gente, pode ler várias vezes e consegue entender melhor. A dificuldade inicial que eu tive foi de fazer os alunos comprarem o jornal. Porque eles acharam que ia comprar um jornal para ler uma vez só e que aquilo não ia ser um gasto a mais e que ia ter que ir ao domingo, porque eu queria que todos comprassem o jornal do mesmo dia. Então essa foi a primeira dificuldade. E depois o trabalho em grupo, porque todos queriam falar ao mesmo tempo, né? Porque estou lembrando que eu estou trabalhando com quintas séries, né? Mas foi uma dificuldade inicial, depois não. Bom, eu utilizei na aula de ciências para fazer recortes, eu utilizei o jornal também na aula de história, utilizo quase todas as semanas na aula de história
E na aula de matemática, que foi muito divertido, porque realmente é um desafio utilizar jornal na aula de matemática, porque como é que eu vou utilizar cálculos num jornal, né? Realmente foi um desafio. O jornal cria, ele abre uma janela para esse mundo contemporâneo, esse mundo de linguagens rápidas. Quando você pegar em mãos o jornal, mesmo quando você vai trabalhar a questão até de receitas, você está abrindo espaço para novas culturas, novas linguagens. E é interessante que a nossa luta hoje, a escola, essa escola de inclusão, é a escola que trabalha com a leitura. Ela busca, ela tem que incentivar a leitura. E o jornal, ele é um instrumento moderno. É uma leitura amena, é uma leitura suave. O programa Jornal na Sala de Aula está sendo desenvolvido desde 2002. Só que no ano de 2002 ficou mais centrado com os professores de língua portuguesa. Neste ano, a nossa preocupação era em ampliar esse trabalho, fazer uma interdisciplinaridade mesmo, né? Pelo menos tentar fazer isso. E nas nossas reuniões em HTPCs, estabelecemos metas para que este trabalho realmente acontecesse. Planejamos as ações e desenvolvemos uma semana de trabalho com o jornal. Porque nós tínhamos a parceria, só que nós não gostaríamos que ficasse somente em função disso. Queríamos um trabalho interno, um trabalho mais abrangente. E com essa semana, todos os professores e até aqueles que sentiam mais medo do trabalho, viram que tinham capacidade disso, que o jornal traria vários assuntos que pudessem ser engajados dentro da sua disciplina. Então eu elaborei um projeto. Eu estou com as séries iniciais, eu tenho 4 quintas séries no momento. Eu dividi as salas em grupos e para cada grupo eu direcionei um tipo de jornal da região. Um dos concursos, um de esporte, um do estado de São Paulo. E assim, eles compraram um jornal e eu selecionei algumas perguntas para eles começarem a procurar o jornal, o público-alvo, por que era em colunas e não... em livros, fazer a comparação do livro e do jornal, do preço, as fotos. E assim eles começaram, pela primeira vez, alguns alunos, a realmente abrir o jornal, a procurar e a ler. E eu notei que eles gostaram bastante, então eu dei continuidade. Aí, numa segunda etapa, eu comecei a perguntar os usos do jornal, lembrando do meio ambiente, trouxe as informações para ele do número de jornais que são consumidos no estado de São Paulo, quantas árvores precisariam ser cortadas se não fosse um papel reciclado e tudo mais. Eu comecei a perceber que despertou o interesse dos alunos. Aí eu continuei nessa linha. Bom, percebi também que os alunos começaram a aprender coisas novas, então eu fui me aprofundando no jornal, como era elaborado, a manchete, o lead, fui trazendo textos diferentes, pedindo para eles montarem a manchete numa determinada notícia, dava a notícia, eles faziam a manchete, dava a manchete, eles faziam a notícia, e assim, sem querer, eles estavam lendo. Bom, as aulas mais, bem dizer, em todas as aulas, mas as aulas mais frequentes são as aulas de matemática, português, história, principalmente, que nós trabalhamos bastante, ciências, nós já trabalhamos em todas as matérias, mas a mais frequente são matemática, história e português. O projeto Jornal na Sala de Aula trouxe como contribuição para a minha disciplina é que geografia é uma matéria bastante ampla, que você trabalha muito com o meio, com o espaço, né? E o jornal dá essa possibilidade de você mostrar para o aluno algum espaço que, mesmo próximo dele, é desconhecido por ele. E o jornal facilitou bastante isso, que incentiva a leitura, incentiva a pesquisa, incentiva a busca por novas informações e faz o aluno viver o ambiente que ele vive. Então, o primeiro passo, quando eu trabalhei com o jornal, eu peguei mais o que eles gostavam. Agora, o segundo passo que eu estou trabalhando com eles é fazer com que eles, além das tabelas que eles encontram, eles criarem as próprias tabelas, eles criarem os próprios textos. Porque antes eu peguei os textos já existentes lá, peguei as tabelas já existentes. E agora seria interessante trabalhar também esses textos jornalísticos criando novas tabelas. Pegar, por exemplo, jornais regionais e eles mesmos fazerem as pesquisas, eles mesmos fazerem tabulação dos dados, eles mesmos criarem seus próprios gráficos.
Com a participação do jornal, eles aprendem a socializar, né? Fazer uma socialização de estar compartilhando, vendo, tirando informação, uma troca. Então, com isso, há uma interação deles, dos alunos, dentro da sala de aula, né? Que na sexta série já é um pouco diferente, porque eles já estão acostumados a trabalhar um pouco em grupo, então eles interagem mais fácil. Então, na quinta série, eu acho que a participação maior foi essa, né? Da interação dos alunos. A gente sempre tira trabalhos de livros. Então, aquele livro que foi feito em 1999, não é o livro de 2003. E o jornal não, todo mês, toda semana ele está ali para a gente estar lendo, para a gente estar se formatizando melhor, sabendo o que está acontecendo realmente. Não é do mundo inteiro, mas é da nossa região, que nos importa ainda mais. Suzano, Mogi, Poá, Ferraz até mesmo. Nós temos vários avanços aí. Talvez o principal é que, como você criou um instrumento de leitura diferenciado daqueles tradicionais, você despertou a leitura. E, consequentemente, você despertou também o prazer em reler, em fazer uma leitura constante do seu cotidiano. Na leitura, olha, isso foi essencial, porque eu tinha problema de falar dentro de sala de aula. Assim, muitos dos professores que deu aula para mim reclamavam com minha mãe que eu não era aquele aluno excelente para falar. Timidez, exatamente. E me desenvolvi bastante, assim, e estou me desenvolvendo mais ainda e quero me desenvolver mais. A integração entre os alunos e o professor, né, o contato maior em algumas atividades, até mesmo depois da aula eles procuram o professor para estar tirando dúvida, eles ficam super felizes quando os trabalhos são expostos, um troca ideia com o outro, eles aprendem, né, a viver em grupo, porque eles trabalham muito em grupo, então um respeitando o outro. Então a gente trabalha também os valores. O que eu aprendi aqui com o jornal dentro da escola, eu acho que serve muito com o que a gente vai fazer lá fora, porque a gente está sabendo o que está acontecendo na nossa cidade. E se a gente não sabe, a gente sai lá fora e fica boiando, entendeu? Então tem que saber do que acontece.